Salve, salve, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, vamos falar do jogo Bragantino e Fortaleza. Fortaleza vence o Bragantino e agora se livra de vez de qualquer chance de ir para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Bragantino se complicando no Campeonato Brasileiro. Bragantino já garantiu sua vaga na Libertadores, mas esse restante de campeonato do Bragantino tá sendo muito ruim. A equipe que já foi vice-líder do campeonato e agora ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro. E com esse resultado do Fortaleza, né, mais uma equipe que se livra do rebaixamento. Corinthians, Cuiabá, Fortaleza, né, são as equipes que se livraram do rebaixamento na última rodada, assim também como a equipe do Internacional, né? O Cruzeiro ainda está nessa briga com 45 pontos, Santos 43, Vasco 42, Bahia 41 pontos e o Goiás hoje foi rebaixado pela equipe do Grêmio, galera. E é isso aí, a tabela de classificação bem complicada e na última rodada teremos aí muitas emoções para saber quem fica na Série A e quem cai para a Série B. Faltam 2 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro e deixa nos comentários aí quem vocês acham que vão cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre o Campeonato Brasileiro, né? Bragantino e também a equipe do Fortaleza e também sobre a parte de baixo da tabela de classificação. Dos 3 jogos desta quinta-feira com muitos gols, a gente tem um show de gols pra você também, pra gente falar, tem briga de time que tá mais em cima da tabela contra outros embaixo da tabela, caso de Grêmio e Goiás, o Grêmio venceu por 2-1, Cruzeiro e Atlético Paranaense empataram por 1-1 e minutos finais de Bragantino e Fortaleza vai dando o Lion em Bragança. Seu destaque inicial, meu amigo Elton Serra, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite para você, pro Antero, pro Fã de Esportes. Agora sim. Home office ainda tá acontecendo isso, né? De deixar o microfone mutado. Mas, enfim, meu destaque é algo que a gente já esperava, Edu, mas infelizmente aconteceu, né? O Goiás acabou sendo rebaixado para a Série B, era questão de tempo. Tentou, lutou, mas não conseguiu vencer o Grêmio, até surpreendeu no primeiro tempo, mas vai voltar a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, vai trocar de lugar com o Atlético Goianiense, que veio da Série B e vai disputar a Série A no ano que vem. É o 5º rebaixamento do Esmeraldino. Deixa eu dar boa noite também pro Antero Greco. Tudo bem, Anterito? Vamos nessa para mais um Sport Center. Qual o seu destaque nessa quinta-feira? Boa noite, Edu, Elton e fãs de esportes. Boa noite, Edu, Elton e fãs de esporte. Boa noite, Edu, Elton e fãs de esporte. O meu microfone está ligado. Bom, vamos lá. Uma rodada que até foi interessante para o Cruzeiro, mesmo não vencendo em casa. Outros concorrentes a fugirem da Série B, agora resta só uma vaga maldita, não se deram bem. O Goiás, por exemplo, acabou afundando de vez, o Vasco perdeu, então o Coritiba empatou, mas já havia caído, né? O retrocesso já estava confirmado. Então, neste momento, o Cruzeiro dá uma respirada. A gente vai ver daqui a pouco a classificação, não é? Sim. Ele está a 4 pontos, salvo engano, da zona dos 4 piores. Então, sabe, tem aquela perspectiva de salvar-se em cima da hora. O Grêmio, com a vitória de virada, está se garantindo na Libertadores do ano que vem. E o Bragantino, que foi, digamos assim, um dos destaques da temporada, começa a perder fôlego na reta final. Mostra aí, Edu. Vamos aos gols. Grêmio e Goiás. Olha o Goiás, hein? Lutando para continuar na primeira divisão. Saiu na frente. O Morelli tocou ali na saída do goleiro Kaique. No segundo tempo, depois de vaias no intervalo, o Grêmio reage. Passe do Luizito, golaço do Ferreirinha. Ele dribla o Lucas Alter. É a 17ª assistência do Luizito. E aí o Cristaldo, logo em seguida, aos 12 do segundo tempo, pega um chute bonito de sem pulo na veia. A bola vem alta e ele enche o pé para fazer 2-1. Então, como destacou o Antero, o Grêmio está na Libertadores garantido, né? E é a 4ª queda do Goiás. E aí a gente já vai para Cruzeiro e Atlético Paranaense. Olha, vou te falar, São Bento fez cada defesa no gol do Atlético Paranaense no primeiro tempo.
Aí o Furacão foi lá e marcou. Vitor Roque, é a lei do ex, né? Ele entrou no intervalo, ele vem se recuperando de contusão, havia entrado no último jogo, entrou também nesse, para fazer o gol e não comemorou em respeito ao ex-time. E aí, o Cruzeiro perdeu um pênalti com o Bruno Rodrigues, mas no finalzinho, o Matheus Pereira fez o gol de empate, 1-1. Ufa, o pontinho importante para o Cruzeiro, que está nessa... A rodada foi boa para o Cruzeiro no final das contas. Esse pontinho faz respirar. Seus principais adversários perderam na rodada. Intervalo rapidinho. A gente já volta também para Bragança Paulista com... 7. Que também recuperou 4 bolas a mais. O Antero, e era um jogo que chamava a atenção por 2 times muito elogiados. Ah, não, desculpa, antes do Antero, vamos lá com o Mendel, direto de Bragança Paulista, para trazer as informações. Já vamos ouvi-lo, Antero. Antes vamos para aquele telão ali, mais à minha direita, para trazer aí a repercussão desse jogo que eu comentava aqui, o Mendel, que eram 2 times muito elogiados, mas que vinham de um jejum, né? O Fortaleza volta a vencer depois de 9 jogos, né? E agora o Bragantino chega ao 5º jogo sem vitória. E aí, como foi o clima aí da torcida? Como está aceitando essa derrapada na reta final a torcida do Bragantino, Mendel? Boa noite. Boa noite, Edu, Antero, Elton, boa noite a todos. A torcida do Red Bull Bragantino, claro, chateada com essa derrota aqui para o Fortaleza. Como vocês disseram, 2 equipes que vinham de uma sequência, né? O Bragantino vinha de uma sequência de 4 jogos sem vencer, agora são 5 jogos sem vitória, 4 derrotas, 1 empate. E o Fortaleza vinha de 10 jogos sem vencer, 9 no Brasileiro e também a final da Sul-Americana, quando perdeu nos pênaltis para a LDU. Acaba com esse jejum de vitórias. Fortaleza que sobe na classificação, né? Vai a 11º lugar, 48 pontos, enquanto o Bragantino fica na 6ª colocação com 59 pontos. E o Fortaleza começou muito bem, você disse, ressaltou muito bem. Temos que falar do Caleb, que vem fazendo ótimos jogos. As últimas partidas do Caleb, nos últimos 3 jogos, ele fez 2 gols e deu 3 assistências. No jogo de hoje, né, fazendo um gol, dando uma assistência, participando, teve chance de fazer um outro gol também, muito participativo. Fortaleza abrindo 2-0 e aí o Bragantino descontou. A gente viu aí o gol no desvio, no chute do Eric Ramírez, no desvio do Eduardo Sacha. No segundo tempo teve bola na trave também, teve outra chance, teve uma chance cara a cara do Fortaleza para fazer o 3º gol. E no final, 2 expulsões com o auxílio do VAR. A primeira expulsão do Eric Ramírez, que ele deu um pisão no Pedro Augusto fora de campo, e depois o Alejandro acertou o Brits, também foi expulso. Jogo acabou. Depois do fim do jogo, o Cleiton, né, nos últimos minutos, abandonou o gol, foi pro ataque, ficou um tempão ali na área adversária tentando fazer um gol e um cruzamento, um escanteio, mas não deu pro Bragantino. Vitória do Fortaleza 2-1, sobe um pouco na classificação, acaba com esse jejum de vitórias. E o Bragantino então nessa sequência, né, como você disse, Edu, teve a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, mas daí pra frente não tem conseguido os resultados. Chega a 5 jogos sem vencer neste Campeonato Brasileiro, Edu. Valeu, Mendel. Qualquer novidade, a gente volta contigo aí. Repórter sempre tem prioridade. Valeu, amigo. Abraço. Até já, se for o caso. E você, Antero Greco, não vai ficar quieto aqui, não. Vai falar também. Queremos sua opinião sobre esses 2 times. Como eu disse, 2 dos mais elogiados, né, do Brasil. E 2 times muito bem treinados. O Bragantino pelo Pedro Caixinha, o Fortaleza pelo Vojvoda, que viviam um jejum. O Fortaleza acabou botando fim... Voltando a jogar bem o Fortaleza, né? O Lion, Antero. Se a gente pegar um recorte das últimas 10 partidas, ok, do Fortaleza é até mais delicado. O Bragantino alternou várias derrotas com 2 empates, acho que foram 3 vitórias. Enfim, uma reta final muito irregular do Bragantino. Houve um momento, você tem a razão, em que até vislumbrávamos a possibilidade de ele, se não chegasse ao título, pelo menos fosse atrapalhar a vida de concorrentes fortes. Não foi exatamente o que aconteceu. Perdeu pontos importantes, por isso agora está até naquela dúvida se conseguirá uma vaga direta para a Libertadores. Agora, claro que no todo
como aconteceu até no campeonato passado, ou vem ocorrendo nas últimas temporadas, a campanha do Bragantino é legal. A trajetória é satisfatória. Desculpe a rima que saiu sem querer. Né? É um clube que não tem grandes pretensões, mas aos poucos vai ganhando espaço dentro de sua política de investimentos relativamente baixos, aposta em jogadores rodados ou muito jovens, né? Vai fazendo a sua parte, belisca uma Libertadores aqui, uma Sul-Americana acolá, e com isso vai consolidando a sua posição de time que incomoda no Campeonato Brasileiro. E isso é muito bom. Agora vemos o Fortaleza. Para mim, eu confesso que estava angustiado com essa sequência sem vitórias. Né? Depois de uma final interessante na Sul-Americana, aquela derrota nos pênaltis, parece que o time deu uma balançada. Felizmente se reencontrou agora. Né? Teve um empate importante com o Palmeiras no final de semana, já vinha mostrando uma retomada de seu bom futebol dos últimos anos, e agora espero que com essa vitória sobre o Red Bull Bragantino feche a temporada de uma forma digna, como tem acontecido nos últimos campeonatos. E vou falar uma coisa para você. Eu vou parar de falar com esse negócio de Lion. É Lion que é o leão do PC, é esse que ganhou destaque, sobressaiu na Série A nos últimos anos e foi em Libertadores, Sul-Americana. Então, eu volto, meus amigos de Fortaleza e torcedores do Fortaleza, a chamá-lo de leão. Termo em português bom, forte. É negócio de Lion, você não, viu, Edu? Deixa o Lion para lá. Vamos de leão, que leão ruge. Olha o leão. Lion fica uma coisa meio, sei lá, meio esquisita. Parabéns Lion ao Fortaleza. E como você, e como você falou, praticamente se safa do risco de rebaixamento. Não é fazer média não com o pessoal de Fortaleza, mas eu não estava acreditando nessa história de queda para a Série B. Vamos parar com essa história. E Bragantino e Fortaleza, a gente está falando de dois times que foram vice-campeões, né, da Sul-Americana. Fortaleza, todo mundo se lembra esse ano, e o Atlético Paranaense vencendo o Bragantino há 2 anos. Vamos dar uma olhada, então, na classificação do Campeonato Brasileiro. Rodada 36 acabou. Agora, 2 jogos para todo mundo. Um no final de semana e um na próxima quarta-feira. Então, Palmeiras, muito bem encaminhada a conquista do Palmeiras. 66, pega o Fluminense neste fim de semana. O Botafogo está ao lado do Galo e do Flamengo, os 3 com 63 pontos. O Grêmio está com 62, né? Vamos para a segunda página, porque a gente vai corrigir isso aí e já volta, porque a gente não computou a vitória do Grêmio aí, né? Então vamos aí a briga contra o rebaixamento. O Fortaleza, a gente sempre fala do número mágico de 45, esse ano parece que vai ser um pouco mais, né? Fortaleza foi a 48, respira, passa o Cuiabá. Aí o Corinthians 47, Cruzeiro 45. E é isso, Elton, o Fortaleza que vinha, o Mendel lembrou bem, eu destaquei 9 jogos falando só do Brasileirão, né? Mas tem também a decisão contra a LDU, 10 jogos sem vitória. É muito estranho para um time que a gente sabe do poder que tem o Fortaleza do Caleb, a gente vai falar do Caleb mais um pouco, que está jogando demais, talvez um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro neste momento, né, Elton? E assim, Edu, em algum momento uma equipe do Campeonato Brasileiro passou por instabilidade, né? Acho que todas as equipes passaram em algum momento por instabilidades. Algumas demoraram menos para sair de uma situação adversa, outras demoraram mais. Acho que o caso do Fortaleza entra nessa de demorar mais para sair, mas tinha feito uma gordura. O Fortaleza fez um campeonato contrário do ano passado, né? Time que começou mal e reagiu. Dessa vez é um time que começou bem, né? Ficou ali entre os 6 e 7 primeiros, teve uma queda de rendimento quando teve que se dividir em 2 competições, mas essa gordura permitiu que o Fortaleza chegasse aí, faltando 3 jogos, né? Agora 2, a garantir sua permanência na Série A e, consequentemente, porque vamos falar, né, Edu? Só 2 times não vão disputar competições internacionais, fora os que serão rebaixados, né? Então serão 14 equipes
né? 8 para a Libertadores e 6 para a Sul-Americana. Então, quase que matematicamente, se mantendo na Série A, ganha uma vaga na Sul-Americana a equipe do Fortaleza para tentar, né, de novo, lutar pelo título na próxima temporada. É um time de muita qualidade, é um time que depende muito desse jogo rápido, de transições rápidas, de ser uma equipe que marca no campo de ataque, que muitas vezes baixa suas linhas para tentar sair em velocidade, exige demais. Estamos falando de um time que mais viaja no Campeonato Brasileiro, né? O Fortaleza acaba fazendo viagens longas, de ida e volta, né, para casa. Isso também dificulta, e teve ainda essa questão da Libertadores no início, né, da pré-Libertadores e depois da Sul-Americana. Então, eu sempre digo, sempre é heróico, né, disputar um campeonato de pontos corridos com essas adversidades que o Brasil impõe, principalmente em logística. E o Fortaleza continua sendo uma equipe protagonista de primeira parte de tabela, ok, que nesse momento está na 11ª posição, mas pode terminar entre os 10 primeiros. Então, acho que também é uma campanha vitoriosa de um clube que teve que se desdobrar nessa temporada para tentar passar por essas dificuldades, né, de sair do país e também circular o país, muitas vezes jogando fora de casa. Então, acaba sendo uma boa campanha que pode ser coroada, né, nessa reta final. O Pedro Augusto, hein? Esse lance aí, você viu? A bola vai para fora. Claro, só lembrando, né? Foi ele que perdeu o pênalti decisivo. O torcedor do Fortaleza, muito torcedor, pegou no pé dele por aquele pênalti que daria o título da Sul-Americana. Claro, não vamos crucificar o rapaz, nada disso, né? Mas ele poderia ter custado aí a vitória do Fortaleza, a tão esperada vitória, né? E aí a gente vê a confusão. O Eric Ramírez pisa no mesmo Pedro Augusto, né? Realmente perderam a cabeça os dois jogadores, o Ramírez e depois o Alejandro, que também foi expulso nesse lance aí. E com 10 aumentou demais a dificuldade do Bragantino para tentar reagir contra o Fortaleza. Bom, agora vamos chamar o VAR aqui no nosso Sport Center, VAR convocado e... Galera, vamos falar um pouquinho sobre essa parte de baixo da tabela de classificação. Assim, Fortaleza já eliminou qualquer risco de rebaixamento. Fortaleza chegou a 48 pontos. Fortaleza agora, galera, pensa agora só em se firmar nessa colocação para poder disputar a próxima Sul-Americana. Agora a briga fica entre Cruzeiro, Santos, Vasco e Bahia. São esses 4 times que vão brigar contra o rebaixamento. Corinthians eu não coloco, porque o Corinthians já abriu 6 pontos para o time do Bahia, né, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, a 17ª colocação. Goiás, Coritiba e América Mineiro já estão rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje mesmo o Goiás foi rebaixado para o Grêmio. O Goiás chegou até a abrir o placar, mas o Grêmio conseguiu virar em sua arena. E com isso a equipe do Goiás não tem mais chance de se livrar do rebaixamento. O Goiás sendo rebaixado com 8 vitórias, 11 empates e 17 derrotas, né? Campanha muito ruim da equipe esmeraldina nessa temporada de 2023 e vai cair para a segunda divisão pela sua 4ª vez. O time que tem mais risco aqui é o Bahia. Por que eu falo Bahia? Porque o Bahia não depende só dele. O Bahia depende de vencer e tem que torcer por um tropeço do Vasco e do Santos e ir para a última rodada precisando ganhar pontos para poder não ser rebaixado. Você vê, o próximo jogo do Bahia não é jogo fácil. Nenhum jogo, para falar a verdade, nenhum jogo daqui para frente vai ser fácil. O América Mineiro, tem muita gente falando, o Bahia vai pegar o América fora de casa, é jogo fácil, o América rebaixado. Não vai ser fácil. Pode até parecer que é fácil, mas não vai ser. Não vai ser fácil. Aí você bota Cruzeiro, vai pegar quem? Botafogo. Olha o time, Botafogo. Vasco vai enfrentar quem? Grêmio. Uma dessas equipes vão bater cabeça, vão perder e vai ficar difícil. Eu acredito que a zona de rebaixamento dessa última vaga vai ser decidido na última rodada. Na minha opinião, na última rodada a gente vai saber qual equipe que deve ser rebaixada. Eu acredito que ainda nessa próxima rodada mais uma equipe deve se livrar do rebaixamento. Eu acredito que a última rodada teremos 2 ou 3 clubes brigando. Ainda não tem como falar nomes, mas acredito que será 2 ou 3 clubes que vão brigar por uma vaga ali para ver quem vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? E o Bahia, última rodada, enfrenta Atlético Mineiro, jogo difícil. Cruzeiro enfrenta a equipe do Palmeiras, outra pedreira. E já o Vasco, Bragantino, vai jogar em casa contra o Bragantino. O Bragantino já garantiu a vaga na Libertadores, mas mesmo assim vai ser jogo difícil. Assim, vou ser bem sincero,
as 4 equipes que estão brigando ali tem assim um certo risco de rebaixamento. Se você pegar na penúltima rodada o Santos, Atlético Paranaense, última rodada, Santos e Fortaleza, é só confronto difícil, não tem confronto fácil. Quem acha que vai ter confronto fácil, não tem. As equipes estão na parte de baixo, vai ter jogos difíceis, vão ter dificuldade, vão ter que tirar força de onde não tem. Vão ter que tirar, porque não vai ter vida fácil não, galera. Essa é a minha opinião. Eu acredito que teremos 2 ou 3 equipes lutando para poder não cair, né? Que restarão apenas uma vaguinha ali na 17ª colocação, e já que o Goiás, o Coritiba e o América já estão rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. E coloca nos comentários aí, galera, na ordem, quais equipes vocês acham que vão cair para a Série B. O Bahia está em desvantagem, né? Pelo fato aí de não depender somente dela, precisa vencer, porque Vasco, Santos e Cruzeiro cismar de vencer nos próximos jogos, acabou, ferrou com o Bahia. E o Bahia também não pode perder, nem empatar, porque se o Bahia perde e a equipe do Vasco ganha, vamos supor, Bahia perde, Vasco ganha, Santos ganha, Bahia é rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então a situação do Rogério Ceni não tá boa, e fica aquela interrogação também, será que o Rogério Ceni vai permanecer na equipe do Bahia caso o Bahia caia para a segunda divisão? Essa é a minha dúvida, galera. Coloca nos comentários a opinião de vocês também, que é muito importante para o nosso canal.